Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Papo de Orla e é muito bom saber que você vai nos acompanhar. Bom, para nós é uma manhã de sábado, para você pode ser qualquer momento temporal. Você pode estar ouvindo esse vídeo às 3 horas da madrugada, ouvindo esse áudio às 3 horas da manhã, tão acostumado com o vídeo, né? Ao meu lado eu tenho a professora doutora Beatriz da Câmara. Bom dia. Bom dia. Então, hoje nós tiramos um assunto para falar que tem a ver com as emoções. Nós estamos começando uma jornada de trabalho com as emoções e o foco, pelo menos dessa conversa de hoje, é como o que nós temos de melhor pode ser o que nós temos de pior, as emoções. Então, Beatriz, na sua opinião, existe emoção ruim, existe emoção boa? São todas ruins, são todas boas? O que você acha que pode diferir uma emoção da outra como ruim ou boa? Bom, em primeiro lugar, a emoção não é para fazer morada, né? Você não deve convidar uma emoção para entrar no seu coração e ali colocar um fogão, fazer uma comida e ficar ali morando eternamente. Emoção é passagem, é fluxo. Então, quando a gente sente alegria, de repente, num outro momento você sente medo, num outro momento você sente tristeza, as emoções fazem parte da vida. A emoção em si, ela não é boa nem ruim, né? Porque a alegria, por exemplo, ela contagia, ela tem traz uma sensação muito positiva, mas se ela vira euforia, ela traz um aspecto negativo também. A pessoa pode estar tão alegre que se distrair da sua própria vida, se aliena, exatamente, né? Da sua própria vida, para de prestar atenção naquilo que é importante, inclusive na sua própria segurança. Mesma coisa o medo. O medo, ele pode ser uma emoção negativa quando paralisa a pessoa e pode ser uma emoção positiva quando a pessoa consegue sair de uma situação, né? Por medo você pode fugir, você pode sair de uma situação, né? Ou enfrentar a situação. Ou evitar. Então, o medo em si, ou a emoção em si, como a raiva, a tristeza, né? A preocupação, qualquer outro tipo de emoção, a ansiedade, em si, no nível certo, ela pode ser até uma mola propulsora. Agora, na intensidade errada e na falta de gerenciamento, aí a gente pode ter sérios problemas, né? Então, as emoções nascem com o organismo humano, né, com a psique humana, no momento que havia a necessidade de você ter respostas comportamentais para alguns eventos. Por exemplo, a tristeza. A tristeza faz com que a pessoa chore, né? A cara tem uma máscara facial determinada que não dá para apresentar aqui porque é áudio, óbvio, né? Mas a tristeza, ela foi feita para chamar a atenção do outro que a pessoa necessita de ajuda. A tristeza é um alarme para criar comoção no outro, pela empatia. A tristeza tem um custo calórico muito alto, inclusive, né? Por isso que pessoas que têm evento de tristeza na vida estão acostumadas a sofrer. Quando tem um impacto emocional forte, elas engordam. E as pessoas que não estão acostumadas, quando tem um impacto emocional forte, emagrecem. É uma resposta metabólica à tristeza. O medo, nós já sabemos, como você acabou de falar, ele, numa intensidade errada, pode paralisar e levar a pessoa até a fatalidade, por não ter uma atitude comportamental de fugir, se esconder, correr, etc e tal. Mas, de fato, todas essas emoções, elas surgem no homem em uma época em que as respostas eram físicas, respostas comportamentais. Por exemplo, você está diante de um tigre, o medo, você corre. Hoje em dia, o medo continua. Só que o tigre já não está andando pelas ruas. Você não vê tigre aqui na nossa Copacabana. Mas boleto você vê. Então, e diante de um boleto, você não pode subir em árvore, o boleto vai continuar lá. Você não pode correr, o boleto vai vencer no dia 15. Tá? O que você vai fazer? Você não vai tirar uma flecha no boleto? Não tem jeito. Então, não tem uma atitude física que possa resolver o problema. Só tem uma saída, que é a resposta cognitiva, que é a reestruturação cognitiva diante daquela emoção que surge, o medo de não ter o dinheiro para pagar o boleto no dia 15. O nome moderno para medo, você sabe muito bem que é ansiedade, né? Mudaram o nome para ficar mais bonitinho, né? Mas ansiedade é isso. É o medo. O medo que é uma criação hipotética na cabeça da pessoa, porque não é uma fera que vai morder ele. O boleto não tem, eu pelo menos não vi até hoje uma manchete de jornal dizendo: o homem morre picado por boleto à meia-noite, boleto invade casa, mata 3 pessoas. O boleto não vai fazer isso, mas a emoção é a mesma
de um ataque feroz na época que vivíamos nas cavernas. Como resolver esse problema? Como resolver o problema de uma emoção que perdeu o seu sentido básico, que está fora da sintonia, que foi criada por um momento de respostas físicas e hoje existe na mesma intensidade um momento de respostas de ressignificação, de reestruturação mental? Você tem uma ideia? Uma bonita construção, né, que você fez. Realmente é muito interessante, porque se a gente para pensar, o medo, né, e a ansiedade, que é uma antecipação do futuro, o medo do que vai acontecer no futuro, de não conseguir, de não dar conta, né? Se você consegue entender que essas construções mentais e as cobranças sociais que acarretam essas construções mentais e reforçam essas construções mentais, elas só podem ser resolvidas onde elas foram criadas, dentro da própria mente. Bom, tem que ter um método para isso, tem que ter um protocolo para isso. Se você esperar que as pessoas, eu, você, possamos resolver sozinho, por instinto, coisa que não veio pronto, não vai acontecer, porque é por isso que a maioria das pessoas sofrem. Na verdade, essas emoções descabidas, amplificadas pela imaginação, a ansiedade, acabam adoecendo, porque baixa a imunidade. Claro, você sabe disso. 90% das doenças que temos hoje é porque em algum momento a imunidade baixou. A imunidade baixa quando você está dentro de uma emoção que tem um consumo calórico muito grande. A tristeza faz isso. A decepção faz isso. Deve haver um método, deve haver um protocolo, deve haver alguma coisa que você possa fazer para que você possa mudar a estrutura mental, a sua ressignificação interna, para você enfrentar esse problema, passar por essa fase e seguir sua vida mais feliz dentro da sua construção. Existe? Existe, João? É sobre isso que a gente vai falar. É sobre isso que nós vamos dialogar nesse início de jornada e como as emoções podem ser boas ou ruins, dependendo unicamente da sua interpretação e das atitudes comportamentais que você toma na sequência. As emoções são setas indicativas. As emoções são indicadores. O que fazemos, o caminho que seguimos após essa sinalização do nosso organismo, dessa química endócrina, é o grande segredo de como você pode gerenciar ou não todo esse universo que as emoções nos apresentam. Não é ser alienado. Não estou falando para você ser uma poliana. Furou o pneu, que maravilha! Foi para evitar um acidente lá na frente. Perdemos o emprego, que maravilha! Agora posso ir para novas oportunidades. Não é isso. Não é esse tipo de ressignificação. É uma ressignificação que dá a você um melhor autogerenciamento. Não é você se livrar das emoções, até porque isso é impossível. Ah, tem um sociopata, psicopata. Ok, se é o teu caso, áudio errado, canal errado, perfil errado, acho melhor você desligar agora e procurar um canal que seja mais adequado para você. Nós estamos falando aqui de pessoas que, como eu, como Beatriz, tem esse mal de nascença, né? Viemos com esse software instalado de fábrica, o naipe emocional, o perfil emocional. A saber, basicamente falando, tristeza, alegria, medo, espanto e raiva. E se você me perguntar qual dessas pode dar o melhor resultado na sua vida, você não vai gostar de ouvir a resposta. A raiva. A raiva, dessas que eu falei, é a única emoção que propõe uma energização do organismo para uma mudança externa. Se você pega um bebê recém-nascido, segura o bracinho dele, logo depois que ele acabou de sair do ventre materno, segura o bracinho do bebê, não deixa ele mexer, a máscara facial, o código da musculatura que a face vai exibir é o mesmo que uma pessoa tem aos 60 anos de idade. Ou seja, realmente é um software que vem nativo, vem de fábrica. E quando você faz isso, dentro dele começa a adrenalina. É uma energia, ele tem que se livrar daquilo, ele tem que mudar alguma coisa. O medo paralisa. O espanto paralisa também. A alegria paralisa também. Você já viu alguém acordar alegre e falar, estou muito feliz, vou capinar o quintal hoje? Não tem.
A tristeza rebaixa, tira sua energia, tira o movimento, bota você letárgico. Só sobrou a raiva. Só sobrou a raiva, que é a única que cria uma gasolina interna. Mahatma Gandhi falou isso. Mahatma Gandhi disse certa vez que se o homem soubesse pegar o combustível da raiva e transformar em boas ações, o mundo seria completamente diferente. Mas a raiva também pode ser assassina. Se você reverte ela para o seu próprio organismo, se você tem raiva de você mesmo. E aí, nossa, o número de doenças que pode advir disso não tem limite. Você pensa algo similar a isso ou bem diferente disso? Olha, João, tem muitas palavras com muitas verdades aí nisso que você está falando. Lembrando o pessoal que está ouvindo a gente que nós estamos caminhando, fazendo uma caminhada matinal, é por isso que tem sons à nossa volta, os sons da rua, das pessoas conversando, da música que toca no quiosque, faz parte. As emoções, elas, em tudo isso que você falou, só quero ressaltar que as emoções, de fato, elas são sinalizadoras. E sinalizadoras também do nosso autoconhecimento, porque quando você começa perguntando o que é essa emoção tem para me sinalizar, tem para me ensinar, como se ela fosse uma professora e você o aprendiz, você começa já a observar que ela está atrelada a algum evento. A emoção em si, ela não surge sozinha. Ela surge de uma interpretação de um fato, um evento, alguma coisa que tem na sua memória. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em pergunta, né, para as pessoas, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Muito provavelmente você é capaz de se lembrar do perfume daquele dia, da comida que você comeu naquele dia, da música, das pessoas com as quais você estava, a roupa que você estava usando, né? Então tem todo um contexto que a sua memória ativa quando a gente faz esse tipo de pergunta. A mesma coisa, qual foi o dia mais triste da sua vida? Você é capaz de se lembrar de tudo que aconteceu naquele dia, né? De todos os eventos, de como você se sentiu, de quem estava com você, né? E os grandes eventos também da humanidade, todo mundo sabe onde estava quando o Ayrton Senna morreu, por exemplo. Todo mundo que tinha nascido. Todo mundo que tinha nascido, né? Que tem memória, que estava lá, né? Que vivo naquele momento com consciência. As Torres Gêmeas. Então, todos os eventos traumáticos, assim, ou que de forte impacto emocional para a sociedade, as pessoas têm uma forte lembrança. Então, a nossa mente, ela trabalha associada com as nossas emoções. E é por isso que é tão perigoso a gente ficar permitindo que a vida siga um curso sem o nosso próprio autogerenciamento, sem que a gente assuma o comando desse barco, né? A responsabilidade. A responsabilidade de estar no comando do barco e saber que a gente está ali gerenciando o curso que esse barco está tomando na vida. Tem muita gente, Beatriz, que fala assim, mas se Deus quiser... Não, mas isso aí não tá bom, mas se Deus quiser... Olha, a ajuda do seu Deus, aquele que você acredita na sua religião, é óbvia e espero que realmente você tenha alguma crença. Seria muito bom se tivesse. Mas eu acho que todos os deuses têm muitas ocupações. Tem galáxias que estão se chocando na ponta do universo que, acredito eu, seja mais relevante do que uma vida mortal no planeta Terra. Toda vida é importante demais, a sua é importante demais, a minha é importante demais. No entanto, o seu Deus, o meu Deus, nos deu uma coisa muito importante e valiosa, que é a capacidade de tomar decisões, a capacidade de fazer escolhas, a capacidade de seguir caminhos. O livre-arbítrio que nos foi dado, por nosso mérito ou culpa, vai nos levar à fortuna ou à ruína. E a fortuna, óbvio, eu não estou falando de fortuna financeira, estou falando de fortuna de uma forma mais abrangente. É a sua saúde, é a felicidade nos seus relacionamentos, é o seu propósito de vida bem alinhado, as suas realizações, a construção do seu legado. E uma coisa que é importante a gente destacar é que quando o seu sistema de resposta emocional está prejudicado, porque você está sempre pronto para reagir, sempre pronto para querer ganhar em todos os desafios que você enfrentar, sem buscar compreender, conversar, dialogar, entender o lado da outra pessoa, quando você está pronto para já finalmente, né, finalistamente, conseguir dar uma resposta que você considera que é a resposta final, o que você quer é apenas ganhar. E aí talvez, né, vai virar até uma paródia isso, um meme depois, talvez você perca.
Porque é justamente naquele momento em que você está querendo resolver prontamente, que essa é uma cobrança também social muito grande, dar respostas automaticamente. Muitas vezes são respostas sem pensar, sem conteúdos superficiais, que você está dando para se livrar do problema ou para se impor. E se você conseguisse gerenciar suas emoções, você conseguiria refletir, pensar, avaliar qual é a melhor resposta para aquele momento. E construir, ou até mesmo entender que o silêncio talvez fosse a melhor resposta. Mas isso só é capaz de fazer quem está pronto para se perceber e perceber como se sente diante do confronto, do desafio que as outras pessoas colocam. Então, isso a gente poderia até pensar em entrar nas relações e o que as relações provocam na gente de emoções. Porque você sente mais com as pessoas mais próximas. Veja bem, se é uma pessoa que você ama muito e que tem muito significado para você na sua vida, fala alguma coisa, faz uma crítica ou fala alguma coisa que você considera negativa para você, você tem um impacto emocional com aquilo. Você fica chateado, aborrecido, né? Porque fulano falou isso ou aquilo. Mas se for uma pessoa estranha que você nunca viu na sua vida, não vai ter importância nenhuma. Pelo menos não deveria. Porque aquela pessoa não significa nada para você. Então, o nosso desafio é justamente lidar emocionalmente, internamente, com as pessoas que a gente mais ama. Para isso, a gente realmente precisa se capacitar a reconhecer as nossas emoções. Esse é o primeiro passo. Capacitar para reconhecer as próprias emoções. E aí, em seguida, a gente está pronto para entender como é que nós podemos gerenciá-las diante dos conflitos da vida, porque eles existirão. E se é certeza, uma coisa é que haverá um desafio em algum momento. Haverá. E se você resolver um hoje, vai ter outro amanhã. A sua capacidade de se gerenciar, do gerenciamento emocional, é que vai fazer com que você consiga cada vez mais ter sucesso nas resoluções dos seus desafios. Então, para terminar, para quem acha que a felicidade é um destino final, fique sabendo que a felicidade é uma construção diária. Na verdade, é uma estrada que você segue. E ser feliz, olha só, dá trabalho. Dá trabalho, porque o mundo inteiro é uma onda contra. Impressionante, né? Mas como que o mundo nos faz chegar notícias o tempo todo de coisas que não são assim essencialmente positivas. O mundo tem uma velocidade de apresentar problemas, demandas, coisas antagônicas à nossa vontade, quase que diariamente. Às vezes, mais de uma vez por dia, principalmente se você está no grupo da família. Então, seja bem-vindo a essa jornada sobre as emoções. Como lidar com as emoções. Beatriz, te vejo no próximo podcast ou te escuto no próximo podcast? Exatamente, até lá. Até lá. Eu ainda não entendi bem como funciona esse negócio de podcast. Seja como for, até breve.